Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do Edivaldo e Adriana, eles que têm um trabalho junto com a missão aqui em Moçambique, na África, e vamos entender um pouquinho de como é trabalhar com as crianças, como é esse trabalho no orfanato também, e conhecer um pouquinho. O Edivaldo, conta um pouquinho pra gente como é que foi o início do trabalho, vocês que estão tanto tempo aqui em Moçambique. Isso. Bom, então, nós já estamos aqui há quase 19 anos, né? E chegamos aqui no final de 97 e somos eu e a Adriana, né? E um outro casal, amigo nosso também, que trabalha junto, o pastor Gessé e a Raquel. E agora, recentemente, um outro casal que chegou para nos ajudar, que é o Rafa e a Ana. Mas eu e o Gessé, a gente trabalhava junto no Brasil, numa organização chamada Ministério Criança Feliz. E trabalhamos com criança de rua. E o Ministério Criança Feliz tinha o desejo de abrir um trabalho aqui. E aí a gente veio para dar uma olhada como é que seria isso. Mas acabou que não foi possível abrir o trabalho aqui. E aí nos deparamos com o Ministério Arco-Íris, que começou esse trabalho que temos aqui. E foi quando eles fizeram a proposta para a gente poder ficar e assumir o trabalho, né? Então, desde então, a gente está aqui trabalhando, servindo ao Senhor, né? Trabalhando com um orfanato, com uma escola, com uma igreja também. Adriana, e o trabalho como que funciona? Tem meninas, meninos? Qual é a faixa etária de idade aqui? Uhum. Bem, no orfanato nós atendemos tanto as meninas quanto os meninos. E a gente tem criança de 4 anos de idade até um pouquinho acima de 18 anos, porque essas crianças chegam ainda pequenas e vão crescendo durante todos esses anos, né? Então, nós temos tanto meninas quanto meninos de 4 até 18. E na escola, porque nós temos uma escola aqui também, que atende as crianças do orfanato, mas também as crianças da comunidade. Então, aí a gente atende de pré-escolar até 5ª série. E temos 450 crianças na escola. Uau, 450. E nesse tempo que vocês estão aqui, vocês já viram, já tem gerações que já passaram por aqui, hoje já estão fazendo algo fora, como que é? Sim, nesses anos todos que nós estamos aqui, já chegaram algumas crianças e essas cresceram. Então, nós temos alguns que já se casaram, já constituíram famílias. Outros cresceram, conseguiram emprego, já estão vivendo as suas vidas. Então, a gente louva a Deus por fazer parte da vida dessas crianças, né? Fazer parte de uma geração, né? Que a gente viu crescer, acompanhou o crescimento e eles se desenvolveram e saíram daqui bem. Então, temos até um outro projeto que a gente consegue um terreno, né? E aí, quando vê que essas crianças estão crescendo e ficando jovens, aí consegue um emprego. E aí, ele vai trabalhar e vai viver constrói um cômodo e ele já vai viver na sua casinha. Então, aos poucos, já vai se distanciando e vivendo a sua vida, né? Então, temos esses casos também. O Edivaldo, e como que é assim o moçambicano? Eles falam a língua parecida com a nossa, o português que falamos no Brasil, ou é um português mais de Portugal? Exatamente. Então, a língua oficial do país é o português. E é um português de Portugal, uma ex-colônia portuguesa, né? Mas aqui em Moçambique fala-se os dialetos. Então, me parece que são 22 ou 23 dialetos que se fala dentro de Moçambique, né? Essa região do sul aqui, o dialeto que se fala aqui é o Xangana, né? Mas se você se distanciar 200, 300 quilômetros daqui da capital, já vai mudando também os dialetos, né? E assim como o Brasil também, no português acabou tendo algumas modificações, a sua peculiaridade, né? O moçambicano também desenvolveu o seu português de uma maneira própria dele, assim, também. Então, é mais parecido com Portugal, mas, assim, tem o seu jeito de falar, tem as suas palavras, né, sendo português, mas difere-se um pouco de Portugal, né? Mas
é entendível. Então, nós estamos aqui, a cidade é Maputo, né? Já está fora de Maputo, a região metropolitana, né? Mas Moçambique, ele tem cerca de 25 milhões de pessoas que vivem no país, mas uma grande parte vive na área rural, né? Só 30% vive nas grandes cidades, 70% na área rural. E qual a expectativa de vida? Esse trabalho que vocês fazem aqui, que nós conhecemos, é muito lindo, porque ele, além de cuidar das crianças com alimentação, né, ensinar elas a ler, a escrever, vocês também cuidam de outras áreas na questão da educação, né, para que eles aprendam também, eu digo, não as crianças do orfanato, mas essas que vêm das famílias, aprendam mais coisas, né? Sim, a gente faz de tudo para que eles possam se desenvolver o melhor possível, né? Inclusive aqui também a gente dá outras oportunidades, né? Temos alguns cursinhos profissionalizantes, justamente para poder ajudar essas crianças a se desenvolver, e mesmo quando elas saírem daqui, seja as crianças do orfanato ou as crianças da escola, elas poderem desenvolver de alguma forma. Então tem crianças que já saíram daqui sabendo cozinhar, tem crianças que saíram daqui já sabendo costurar, né? Tem rapazes que saíram daqui já sabendo questões de construção. Tem um rapaz que aprendeu coisas de padaria, então ele já foi trabalhar na cidade, numa padaria grande, e desenvolve. Então a gente faz de tudo para que a criança ela possa se desenvolver e ir para seja ela saindo daqui ou voltando para suas famílias, ela possa se desenvolver de alguma forma. Então a gente faz de tudo. E na escola, na área da educação, a gente faz de tudo para que ela possa não só aprender a escrever e a ler, mas ela ter bom comportamento, ter conhecimentos gerais. A gente ensina sobre a Bíblia, a palavra de Deus também. Então a gente faz de tudo para que a criança desenvolva o máximo possível na área da educação e também na área de alguns cursos profissionalizantes. Bacana, e você mencionou a Bíblia, eu queria entrar aí um pouquinho com o Edivaldo. Como que é o evangelho aqui em Moçambique? Aqui é um país muçulmano, é budista, é um país cristão, como é, Edivaldo? Aqui tem uma mistura de religiões aqui, né? Eu penso que a que predomina aqui é a religião tradicional, que é a forma como eles cultuam aqui, isso desde lá de trás. E tudo é voltado para os mortos, tudo gira em torno dos mortos, dos antepassados, né? Dos espíritos. Então procura-se os feiticeiros, e esses feiticeiros invocam os mortos, e os mortos é que vão ditar as regras para se viver bem, para se fazer isso ou aquilo. Mas fora a religião tradicional, aí tem o catolicismo, tem o islamismo. O islamismo está crescendo bastante. Né? Tem muitos indianos, assim, aliás, até aquilo que eu estava falando com você no carro, né? Os indianos estão aqui antes mesmo dos portugueses. Né? Vieram com objetivos diferentes, claro, fizeram suas vidas aqui, dominam o comércio todo, e Portugal depois veio mais para essa questão de explorar algumas coisas e tal, mas os indianos estão aqui, então tem uma forte influência do islamismo. Não é aquele islamismo radical, né, como a gente vê em alguns países, mas é o islamismo, e isso influencia as pessoas. O comércio, como é todo dominado por eles, sempre há uma exigência para aqueles que trabalham para eles. Então você trabalha aqui, mas você tem que ir para a mesquita. Então é assim que vai funcionando essa questão da religião aqui dentro. Algo, né? Meio forçado, né? Bem forçado. Ok. E eu vi, Adriana, nos quartos, achei lindo o quarto das meninas ali, que vocês colocam a foto delas, com o nome, tem todo um cuidado, né? Uhum. Como que é, assim, a criança, como ela se desenvolve com base bíblica? Vocês ensinam elas os valores a partir da Bíblia? Como é? Sim, todas as crianças, tanto as do orfanato como a da escola e também as da igreja,
a gente ensina todos os valores, né, os conceitos, tudo baseado na Bíblia. Então, até na escola, os professores têm que começar o dia lendo um versículo e fazendo uma oração com todas as crianças. Nós temos até crianças filhas de muçulmanos aqui, mas eles já sabem que a escola é cristã e ela vai com valores bíblicos. Então, a gente faz de tudo para que a criança ela aprenda sobre Jesus, ela aprenda sobre a palavra de Deus. Então, eles têm estudo bíblicos, eles têm o cultinho, né, durante a semana, que tem um culto toda quarta-feira na igreja para as crianças da toda a escola. Temos as classes de escola bíblica dominical, então todas as crianças têm que participar desses estudos bíblicos. Então a gente ensina de tudo para que eles possam ter os valores bíblicos, e a gente ensina também a valorizar o lugar onde eles vivem, principalmente as crianças do orfanato. Então no quarto eles têm a caminha deles com o quadro para eles lembrarem assim, aqui é o meu lugar, né? Isso aqui é o lugar que Deus tem me dado por esse tempo, então eu tenho que valorizar. Então eles que arrumam a cama deles, eles que limpam o dormitório, eles que ajudam a limpar o refeitório. Então a gente ensina assim, o lugar é simples, mas vocês têm que fazer de tudo para que esteja limpo, porque este é o lugar que Deus tem dado para vocês nesse tempo. Então vocês têm que valorizar. Então eles mesmos ajudam, né? Os maiores ajudam a cuidar dos menores. Então, e todos eles têm um trabalhinho, mesmo que seja pouquinho, né? Que a gente fala que tem o apanha-apanha. É assim, as crianças pequenas ajudam a pegar as folhas e colocar no saco de lixo. Então, cada um tem o seu trabalhinho, para eles valorizar também aquilo que Deus tem dado para eles. Amém. Eu vi que você está com um livro na mão aí. Fala um pouquinho para nós. Esse livro você escreveu, como que é? Esse livro aqui se chama Olhos Brilhantes, Vidas Transformadas pelo Poder da Esperança, né? Então, eu escrevi esse livro durante alguns anos, né? Já tem, na verdade, lancei agora no Brasil, em junho. Ah, já está no Brasil disponível? Já está no Brasil, mas já fazia alguns anos que eu estava escrevendo. Então, nesse livro, eu falo sobre a vida da criança moçambicana em si. Como que a criança vive. A criança passa por muitas privações, por muitos riscos, mas quando ela conhece a palavra de Deus, quando ela tem o contato com a palavra de Deus, a vida dela vai sendo transformada, vai sendo mudada e vai gerando no coração dela uma esperança. Porque alguns anos atrás a gente perguntava para a criança se ela tinha um sonho. A criança falou, não tem nenhum sonho. Então a criança não tinha nenhum sonho. E a gente foi trabalhando isso nessas crianças que passam por nós aqui, tanto da escola como do orfanato, a sonhar, a saber que Deus é um Deus poderoso e pode realizar o sonho, e pode ter um dia melhor, e pode ter uma esperança, a criança pode ter uma perspectiva de vida melhor. Não é porque ela nasceu num país considerado um dos mais pobres do mundo que ela vai ter que viver a vida toda numa miséria. Então eu falo muito sobre isso, tem um capítulo que eu falo sobre a cultura e os costumes, então falo muito como que é o costume do moçambicano, né? A cultura moçambicana, e faço um paralelo com a palavra de Deus também. E também falo como que a criança ela é amada por Deus, e nós que estamos por perto e que temos oportunidade de trabalhar com a criança, como que nós podemos trabalhar e amar e colocar essa criança para frente, colocar essa criança para viver bem, né? Então eu falo muito sobre isso, sobre o poder da esperança, né? Na vida da criança e também da pessoa de um modo geral. Então tá bem interessante. Bacana. E aí tem também alguns textos do Edivaldo que ele escreveu, eu incluí aqui também, né? E falo da vida missionária. Nossa, maravilha, bom demais, o livro está muito bom e a gente se empolga muito na leitura, né? Ela conta muitas experiências de crianças que tiveram a vida assim realmente mudada, transformada a partir de um encontro com Jesus, com a palavra de Deus. E é interessante assim, porque a palavra de Deus diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele, né? Uhum. Então a gente tem visto isso muito aqui, né? Tudo aquilo que a gente tem investido na vida dessas crianças, tudo aquilo que a gente tem da parte de Deus apresentado para elas, com certeza já tem feito uma grande diferença para elas agora, mas vai fazer muito mais quando elas crescerem, né? Tiverem suas casas, suas famílias. Então ela coloca muito sobre isso ali no livro, é muito... O Edivaldo, e assim, a gente viu que uma semente está sendo
semeada aqui, né? E a gente já tem visto os frutos, né? Mesmo como vocês disseram, a estrutura que muitas vezes é um lugar simples de sala de aula, depois nós vamos estar mostrando as fotos, e vocês têm conseguido transformar o pensamento, o ensinar. Vocês comentavam há pouco que as crianças daqui têm boas notas, inclusive melhores que outras escolas que têm uma estrutura bem melhor. Mas para o pessoal que está lá no Brasil, que se interessou, gostou muito de ver a entrevista, que gostaria de alguma forma ajudar, ou conhecer mais, ou enviar algum recurso para contribuir por essa obra aqui, vocês têm algum site, alguma conta, algo assim, que depois vocês podem passar para a gente divulgar? A gente tem a conta do próprio centro, né? Porque aqui a gente chama de centro, porque é um conjunto de atividades. Então, a gente tem uma conta do próprio centro, que a gente poderia estar passando para vocês depois. E, com certeza, toda ajuda será muito bem-vinda. Agora, semana passada, a gente teve um tornado aqui e destruiu muita coisa que a gente estava começando a reformar e fazer. Então, realmente a gente está precisando de muita ajuda. Então, qualquer ajuda será muito bem-vinda. A gente vai estar passando para vocês depois. O site, eu acho que ainda não tá. A gente teve um site, mas ele não está nativo agora, né? Isso. Mas a conta a gente pode passar sim. E aqueles irmãos que quiserem nos apoiar, será muito bem-vindo mesmo. Então, para você que está assistindo, deve estar vendo já a conta que nós estamos passando aí. Se você quiser colaborar, todo recurso é bem-vindo. Vai estar abençoando aí muitas crianças, né? Abençoando a vida e também ajudando na estrutura para que cada vez possa ser melhorado, né? Sim, nós tínhamos uma escola antiga que foi parcialmente destruída, né? Metade dela foi destruída, como vocês viram, pelo tornado. E a gente agora está com pressa de terminar a escola nova para poder colocar as crianças o mais rápido possível dentro, né? Então, a gente está pedindo orações, né? E também contribuições para que a gente possa terminar o mais rápido possível a escola, para a gente realmente atender as crianças o mais rápido possível. Amém, que Deus continue abençoando esse trabalho maravilhoso, esse projeto. São 70 crianças no orfanato e mais 400 na escola, né? 450 crianças. Então que Deus continue abençoando sua vida, Adriana, o Edivaldo, os outros missionários que estão aqui, né, trabalhando junto com vocês, gerenciando essa obra. Amém? Amém. Obrigada pela Deus abençoe.